Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando por aqui mais uma vez para trocar uma ideia. E hoje eu quero falar sobre um tema que eu considero bastante interessante, que eu já discuti com muitas pessoas e agora eu quero trazer essa discussão para vocês. Mas então, me respondam logo: o anarcocapitalismo, ou também chamado libertarianismo, é compatível com a fé cristã? O que é que você me diz? Eu quero saber. Conta aqui nos comentários. Mas vamos lá para o que eu acho. Muita gente fala que o cristianismo ele é incompatível com o libertarianismo ou o chamado anarcocapitalismo. Muita gente diz que Cristo, quando veio à Terra, ele não pregou uma sociedade sem Estado. Muitas pessoas também falam que um cristão, um bom cristão, ele deve se submeter à autoridade do Estado, né? E muita gente também fala sobre a questão do egoísmo que está vinculado à ideia anarcocapitalista, o egoísmo que está vinculado à ideia do libertarianismo. Mas a pergunta que eu faço agora para a gente começar essa reflexão é: isso realmente é bíblico? Ou melhor, isso realmente é o libertarianismo? Né? Será que a gente está realmente falando o que a Bíblia diz, o que Cristo diz, ou a gente está apenas impondo uma ideia moderna sobre o que a gente entende hoje em dia, do que a gente foi passado a entender como com caridade sobre um texto sagrado? Ou melhor dizendo, será que a gente não está criticando algo que na verdade não é libertarianismo de verdade ou anarcocapitalismo? Eu quero trazer essa pergunta inconveniente para vocês agora para a gente refletir sobre o assunto. E é isso que eu quero trazer logo de imediato. Então, bem, para a gente poder criticar de forma adequada ou não, a gente primeiro tem que saber de fato o que são as coisas. E eu acredito que muitas pessoas batem num espantalho. O que seria isso? Elas criaram uma ideia torta do que seria o libertarianismo ou anarcocapitalismo e elas ficam batendo nessa ideia torta que não é libertarianismo de fato para querer sustentar uma narrativa. Então, se elas estão criando uma ideia torta do que é o libertarianismo, então o que de fato é o libertarianismo? Vamos perguntar para a pessoa, né, que escreveu o Manifesto Libertário. Rothbard diz especificamente que a ideia libertária, ela repousa no axioma central, em que nenhum homem ou grupo de homens podem agredir uma pessoa ou a propriedade de alguém. Isto pode ser chamado de axioma da não agressão. Partindo dessa definição, a gente entende que a ideia principal de não agressão, que ela está vinculada à ideia libertária, ela já parte de uma ética ou um direito negativo. Ela apenas determina algo que não pode ser feito. Você não pode agredir uma pessoa, um indivíduo inocente ou sua propriedade. É interessante que a gente tenha também como base que o libertarianismo, como um princípio político, ele propaga a ideia de liberdade, de propriedade privada e de responsabilidade individual. E eu quero chegar à conclusão com vocês de que tudo isso está não só de acordo com princípios cristãos, como isso é de fato princípios cristãos. Eu costumo fazer a alusão de que Deus é o maior defensor da propriedade privada, porque se você for parar para analisar bem, Deus é o criador de tudo, tudo pertence a Deus, tudo é dele. Então, se tudo é dele, tudo que nós temos foi dado por ele. Então, só ele pode dar e só ele pode tomar. Logo, Deus seria o maior defensor da propriedade privada, porque se ele não defendesse propriedade privada, não faria sentido dizer que tudo pertence a Deus. Do mesmo jeito, se você for parar para analisar os Dez Mandamentos, um terço dos Dez Mandamentos fazem alusão direta e explicitamente ao direito de propriedade privada. Então você percebe como Deus ele foi cuidadoso na hora de mesmo deixar nas leis naturais, na própria lei de Deus, né, a defesa da propriedade privada. E quando a gente parte para os ensinamentos de Cristo, que tudo tem como fonte a palavra de Deus, Cristo ele é muito claro quando ele fala várias e várias vezes sobre a gente ser responsável pelos nossos próprios atos. Paulo muitas vezes repete o que Cristo fala quando ele mesmo fala: tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Em outras palavras, você pode fazer o que você quiser, mas na mesma medida você é responsável por aquilo que você faz.
Cristo fala muito disso quando ele enfatiza bastante a questão da lei da semeadura, você colhe aquilo que você planta. Então nós temos vários princípios bíblicos que eles fortalecem, que eles exaltam a questão de liberdade para você fazer o que você quiser, mas ao mesmo tempo a responsabilidade para você assumir as consequências dos seus atos. E, da mesma forma, a defesa da propriedade privada. Mas eu não estou aqui dizendo que libertarianismo é um novo evangelho, que isso fique bem claro. Eu entendo que o libertarianismo é uma nova forma de você entender a aplicação da palavra de Deus no meio material, no mundo, no meio terreno, entre as pessoas, relações humanas. Até porque a economia é isso, são relações entre pessoas. E ainda digo mais: se Jesus é o príncipe da paz e que sempre pregou amor ao próximo, será que ele aprovaria um governo tirano que ele opera por meio da coerção e da violência? Faz algum sentido? Ele mesmo foi muito claro quando ele falou que o reino dele não é desse mundo. Ele não reina daquela forma. Cristo é rei. E como rei, ele só aceita quem quer, por livre e espontânea vontade, ser o seu servo. É por isso que Cristo mesmo falou: eis que eu estou à porta e bato. Você é quem abre a porta, é você quem o aceita como rei, como Senhor e Salvador. Ele nunca forçou ninguém a servi-lo. Ele nunca forçou ninguém a adorá-lo. Ele é rei por natureza, você o aceita se você quiser. Liberdade. O que eu percebo que muitos cristãos costumam confundir é o termo libertarianismo com libertinagem, ou a liberdade para você fazer o que você quiser. Logo, eu tenho o direito de usar droga, eu posso abusar de álcool, posso cometer crimes, eu posso fazer o que quiser, eu sou livre. Libertarianismo não fala sobre isso. Libertarianismo fala sobre consequência, sobre propriedade privada. É extremamente equivocado você dizer que libertarianismo ele aprova algum tipo de coisa. Muito pelo contrário. Se você for estudar a fundo, libertarianismo ele apenas tem como base um único princípio ético: propriedade privada. Ele não fala sobre liberdade. Se você levar o termo ao extremo, você vai entender que talvez na prática o libertarianismo ele mais reduza essa liberdade do que aumente. Porque se tudo é baseado na propriedade privada, você não é livre para fazer o que você quiser na propriedade dos outros. Logo, você terá que respeitar mais regras, talvez, do que hoje nós temos no nossa realidade. Entenda que libertarianismo não tem nada a ver com liberdade absoluta ou muito menos com libertinagem. Mas então, muitas das críticas que algumas pessoas costumam apontar é libertarianismo, é um egoísmo violento, é um egoísmo extremo. Mas não, não é. Quanto Jesus pregou o amor ao próximo e a caridade. Quanto a isso, a primeira coisa que eu tenho a dizer é: tudo que Jesus ordenou é que você seja caridoso. Essa é uma ordenança cristã. E isso não tem nada a ver com ir de contra ao que o libertarianismo fala. Até porque o libertarianismo ele entende que a única caridade que existe é a caridade voluntária. E isso é exatamente o que Cristo pregou. Cristo sempre disse: ajude o mais necessitado, ajude o órfão, ajude a viúva. Ele nunca disse para você pedir para uma força externa violenta e agressora obrigar outras pessoas a darem tributos para que ele faça a caridade no seu lugar. Isso não está na Bíblia. Você que aceita que uma pessoa tome recursos de outra força, você está violando, você não só está defendendo a violação da propriedade, o que é um ato totalmente antibíblico, como você está buscando terceirizar uma ordenança divina que foi dada diretamente para você. Pergunte-se a si mesmo: quanto de caridade que eu estou fazendo? Caridade é apenas aquela que você faz espontaneamente, não a que você acha que o Estado deve estar fazendo por você. E então algumas pessoas jogam outras críticas. Ah, que anarcocapitalismo prega anarquia. Anarquia é caos. Jesus nunca pregou caos. Logo, isso não é cristão, isso é anticristão, isso é antibíblico. Nossa, que anarcocapitalismo
prega algo, uma sociedade sem Estado, e que Jesus nunca pregou uma sociedade sem Estado. Tudo bem. Algumas pessoas ainda usam como argumento o que diz em Romanos 13, quando Paulo exorta ao povo aos cristãos daquela região, da região de Roma, a cumprirem as leis do Estado. Mas veja bem, o que eu sempre explico é que Paulo, quando ele dá essa exortação aos cristãos de Roma, ele fala que você cumpra as leis do Estado, mas não que você é um servo submisso do Estado. Não, muito pelo contrário. Inclusive, ele deixa bem claro em que a lei do Estado ele não pode se prevalecer a lei de Deus. Lá em Atos, capítulo 5, é dito com todas as letras: maior é a lei de Deus do que a lei dos homens. Você nunca deve se submeter a uma lei estatal que fere uma lei bíblica. E se você tomar como base que todo ato estatal ele é, por natureza, antibíblica, porque viola direitos de propriedade privada, toda ação estatal ela é basicamente uma lei que ela fere a lei de Deus. Logo, não tenho nenhuma obrigação moral de cumprir aquela lei. Mas eu vou um pouco além. Se qualquer cristão de todas as eras fosse um cego submisso do Estado, nem cristianismo existiria. Porque por muitas eras, por muitos anos, o cristianismo foi perseguido. Cristãos foram perseguidos, foram torturados, foram mortos justamente pelo próprio Estado. Não foi obedecendo leis do Estado que eles foram mortos, muito pelo contrário, foi porque eles eram contra as leis do Estado que eles foram atacados, que eles foram mortos e principalmente eles foram violados e agredidos como indivíduos pacíficos. O Estado ele é opressor e violento por natureza. Não faz sentido você ser submisso ao poder do Estado. Não, pelo contrário, você apenas acata aquelas regras a qual você não consegue escapar. E aí eu entro como gancho aquela questão do dai a César, que muitos cristãos usam para dizer que Cristo defendeu o imposto. Cristo nunca pagou imposto. Ele foi muito claro e está lá na Bíblia. Ele disse: se você quer a moeda, pegue na boca do peixe. Jesus nunca tirou um centavo da sua bolsa, um centavo do seu bolso para pagar imposto. Ele falou: quer imposto? Vá pegar na boca do peixe. Tá lá. Eu não darei nenhum imposto. E ele ainda é muito claro. Aquilo ali, aquela face, ela é satânica. Aquela moeda, ela contém a face de César, que se auto-intitulava o Deus, o próprio Deus. Aquela moeda estatal, ela era satânica. É por isso que Jesus ele foi muito claro quando ele dizia que aquilo ali não pertence ao seu povo, a quem se diz seu povo. Aquilo ali não pertence a quem se diz filho de Deus. Aquilo ali pertence única e exclusivamente a César. Naquele momento, Jesus estava sendo encurralado, pressionado, e não era aquele o momento chegado para a sua hora. Então ele apenas usou de uma artimanha para ele poder escapar daquela situação. Então, a gente entende que no mundo haverá momentos e situações que talvez você não consiga escapar, porque o Estado ele está sempre com uma arma apontada na sua cabeça. Então, se você não consegue escapar do inimigo, ok, você vai deixar ele levar o seu tributo. Mas isso não quer dizer que ele está concordando que aquilo é legítimo. E ainda para finalizar esse ponto, Hans Hermann Hoppe, ele é muito claro, ele demonstra de forma estritamente lógica e robusta como o Estado democrático de direito, ele é totalmente um ente ilegítimo, que ele é um ente violento e agressor de propriedade privadas. Logo, não existe legitimidade. Ele nada mais é do que um bandido que ele força aquela população como sua vítima a contribuir de forma forçada ao seu bel prazer. E novamente, eu reforço, libertarianismo ele não é um novo evangelho, ele é a aplicação prática de mandamentos cristãos. Eles são os próprios princípios cristãos dito de outra forma. Não matar, não roubar, não agredir o próximo, tudo isso pode ser resumido em ame ao seu próximo como a si mesmo, um mandamento do próprio Cristo. Inclusive, se você é cristão e você busca coerência entre fé, liberdade e como a gente pode combinar isso com um estilo de vida totalmente dentro de uma conduta moral cristã, eu estou criando muitos conteúdos onde eu tento consolidar um pouco do meu conhecimento relacionado a isso. Aqui na descrição, eu sempre deixo
alguns links onde eu redireciono você para buscar ao máximo fugir do Estado. Uma delas é você buscar sua residência fiscal no Paraguai, que é uma forma de você tirar o peso do Estado brasileiro das suas costas. E o mais importante de todos, compre Bitcoin. Aqui embaixo também tem um link onde você pode negociar diretamente comigo para você comprar Bitcoin, ou também você adquirir a sua mentoria de como você pode se tornar um indivíduo soberano com o Bitcoin. Eu gostaria de encerrar por aqui, mas te vejo por aí.